Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Agora, 12h30, estamos ao vivo. Um homem é acusado de matar a esposa e a sogra a tiros no Gama. A polícia prendeu uma dupla com mais de meio quilo de maconha e um revólver em Ceilândia. Também em Ceilândia, a PM prendeu um homem que teria assaltado 2 padarias no mesmo dia. Na BR-070, o homem perdeu o controle do carro e atropelou e matou 2 pessoas que estavam numa parada de ônibus. Em Sobradinho, na Vila Denox, um pedreiro foi cobrar uma dívida de outro pedreiro e foi recebido a tiros. Policial aposentado atira em 2 homens num posto de conveniência de Planaltina e tem muito mais notícias. Hoje é quarta-feira, dia 26 de agosto, não saia daí que o SBT Brasília já está no ar. Infelizmente, a gente começa o SBT Brasília com mais um caso de violência extrema. Um homem é acusado de matar a esposa e a sogra a tiros no Gama. Leonardo Ferreira. O crime foi na quadra 11 do setor oeste do Gama. Por volta das 2 horas da manhã, moradores ouviram o barulho dos disparos. Foram pelo menos 4 tiros. Tudo aconteceu nos fundos desta casa. 2 mulheres, uma de 42 anos e outra de 20, foram baleadas. O detalhe dessa história é que elas são mãe e filha e o principal suspeito do crime é o próprio marido da filha. Elas foram socorridas, levadas para o Hospital Regional do Gama, mas morreram horas depois. O suspeito ainda está foragido. Daqui a pouquinho a gente mostra a reportagem completa sobre esse assunto. Será ainda nesta edição, não perca, hein? Gente, pessoal, tá muito nervoso ultimamente, né? Em Sobradinho, um pedreiro foi cobrar uma dívida, o cara tava devendo ele. E essa pessoa, quando ele chegou na casa, ele foi recebido, sabe o quê? A tiros. Felipe Malta. Vila Denox, Sobradinho. Os moradores daqui hoje acordaram com o estouro dos disparos de uma pistola 357. O alvo dos disparos foi o seu Francisco José Rodrigues, de 43 anos. Ele é gesseiro. Aplica forro de gesso em obras, faz aquelas cantoneiras para as casas ficarem bonitas, sabe? Pois é, a história é a seguinte. Ele veio até a casa do pedreiro Aldemir Mendes Ferreira cobrar uma dívida de R$530. Isso na manhã de hoje, antes das 7 horas. Agora, o seu Aldemir quis resolver na bala. Foram pelo menos 5 disparos, mas por muita sorte, nenhum acertou Francisco. O caso agora está com a 13ª Delegacia de Polícia. Depois da confusão, parece que o seu Aldemir está meio arrependido, sabe? Ligou dizendo que vai pagar o que deve, vai entregar a arma para a polícia. Agora vamos combinar, precisava disso tudo? Correu o risco de tirar a vida de uma pessoa e agora ainda pode responder por tentativa de homicídio e porte ilegal de arma. Arranjou uma confusão daquelas. Rogério Silva nas imagens e Felipe Malta para o SBT Brasília. Não, o rapaz está devendo, acha ruim do outro cobrar e ainda recebe a tiros. É demais, né? Uma guerra entre gangues pode estar por trás de uma série de assassinatos em Águas Lindas. A última vítima foi um jovem de apenas 16 anos. O adolescente foi morto por 2 bandidos que desceram de um carro preto e começaram a atirar. O rapaz morreu na hora. O crime foi no bairro Pinheiro 1. A vítima tinha passagem pela polícia e teria participado do assassinato de outro rapaz no último fim de semana. Também em Águas Lindas, a polícia encontrou um cadáver na região das Cascalheiras, no setor Recreio. O corpo é de um homem que aparentava ter 40 anos e estava dentro de uma rachadura no chão. Ainda não se sabe qual teria sido a causa da morte. Está foragido o suspeito de executar um cadeirante em Ceilândia na última segunda-feira. Ontem a gente mostrou essa reportagem aqui no SBT Brasília. As imagens registraram o crime terrível. Imagens bárbaras. Olha só, a polícia ainda não tem pista do suspeito dessa execução. Esse cara que já chega atirando, já chega descarregando a arma. Foram pelo menos 8 tiros. A maioria na cabeça do cadeirante, que não tinha, claro, como reagir. A polícia acredita que foi um acerto de contas por envolvimento com tráfico de drogas. Então, portanto, se você viu ou conhece esse criminoso, sabe quem poderia ter feito esse homicídio cruel, né? Porque mesmo que ele tenha envolvimento com tráfico de drogas, seja rixa ou seja lá o que for, é muita covardia você fazer isso com uma pessoa, inclusive uma pessoa que não tem como se defender como ele, um cadeirante.
Se você sabe alguma coisa dessa história, ligue para a polícia, ligue para a PM ou para a Polícia Civil, não precisa se identificar. Se for ligar para a Polícia Civil, 197, para a Polícia Militar, 190. E ontem, no final da tarde, em Ceilândia, a PM prendeu um homem que teria assaltado 2 padarias no mesmo dia. As imagens do circuito de segurança ajudaram na localização dele. Segundo a polícia, Domingos Araújo Ferreira, de 19 anos, assaltou uma padaria no Penorte e outra no Setor O, em Ceilândia. Uma delas tinha câmeras de segurança que registraram a ação do criminoso. Ele ameaçava as vítimas com um revólver calibre 38. A mulher que estava no caixa não reagiu. Entregou dinheiro e tudo que o ladrão pedia. Quando ela tentou ir ao banheiro, o bandido ainda foi atrás dela. Aproveitou para pegar o celular da balconista. Aí eu comecei a gritar e a chorar. Aí ele falou, ou você passa o celular, eu vou atirar em você. As imagens do circuito de segurança mostram um ladrão ameaçando qualquer um que se aproxima dele. O criminoso apavora a mulher do caixa, apontando a arma e tira a gaveta do balcão para pegar dinheiro. Larga a arma para ver se ainda tem mais. Aterrorizada e sem vacilar, a vítima passa maços de cigarro para o malandro. Observe que algumas vezes, por segundos, ele larga o revólver, enquanto guarda tudo na mochila. Cismado, olha para todos os lados. Aí esconde a arma na cintura, debaixo da camiseta, recolhe mais produtos e moedas. Joga tudo que pode dentro da bolsa. Fala algumas coisas para a mulher e sai. O que ele não esperava era que o celular da vítima fosse ser rastreado pela polícia, que logo foi acionada. Nós conseguimos fazer o rastreamento desse celular e foi localizado no Sol Nascente. A gente conseguiu ir até o local, identificamos o autor do roubo. O que também facilitou a PM na identificação do criminoso foi esta camiseta encontrada na casa dele. Era a mesma utilizada durante os assaltos. Domingos Araújo Ferreira já tem lá o seu currículo criminal, uma ficha que começou ainda quando menor, com porte ilegal de arma, receptação e roubos. E depois de maior, ele tinha um 57, já tinha um roubo também. Ele está em prisão domiciliar. O revólver 38 que estava com o ladrão não funcionava e nem tinha munições. Ainda foram apreendidos com ele os produtos roubados, o celular de uma vítima, maços de cigarro. Uma dupla de assaltantes tocou terror dentro de uma agência lotérica na Estância Mestre Darmas, em Planaltina. As vítimas foram obrigadas a deitar no chão. Um dos bandidos chega a chutar os clientes. Os bandidos levaram dinheiro da agência e pertences das vítimas e em seguida fugiram. Se você reconheceu esses criminosos, ligue para a polícia. Ligue 197. Você não precisa se identificar. É porque pelo menos um deles ali deu para identificar claramente, né? Tava sem nenhuma proteção, tava nem aí. 2 pessoas morreram atropeladas numa parada de ônibus na BR-070. Então vamos falar com o Léo Ferreira, que está ao vivo. Léo, conta pra gente, esse motorista, ele estava bêbado ou não? Já está confirmado isso? Boa tarde. Estava sim, Williane. Inclusive, o resultado do teste de bafômetro deu positivo, segundo a polícia. Boa tarde para você também, boa tarde para todo mundo. Esse acidente foi ontem, por volta de 9h40 da noite, na BR-070, na altura de Ceilândia. 2 pessoas que estavam na parada de ônibus, que aguardavam o transporte para voltar para casa, foram atropeladas pelo veículo desgovernado e em alta velocidade. Um jovem de 21 anos e uma mulher de 26 foram socorridos às pressas, trazidos aqui para o Hospital Regional de Ceilândia. A mulher morreu horas depois. O jovem de 21 anos chegou a ser transferido ainda para o hospital de base, mas também não resistiu aos ferimentos. Familiares das 2 vítimas ficaram revoltados com o que aconteceu e quiseram linchar o motorista embriagado, mas a polícia militar impediu que isso acontecesse. O nome dele é Edelson Moura de Paiva Souza, de 30 anos. Ele foi, portanto, preso em flagrante e levado para a carceragem do Departamento de Polícia Especializada. É com você. Obrigada pelas informações, Léo. Quem fica nessa história é aquela velha máxima, né? Nunca beba e dirija, porque você não tem controle. Daí matou 2 pessoas inocentes que não tinham nada a ver com a história. Também na BR-070, perto de Ceilândia, um motorista furioso
arremessou o carro contra um ônibus. Veja só a imagem. O homem dá ré e joga o carro contra o ônibus. Faz isso mais de uma vez e depois vai embora. Ele foi preso 5 quilômetros à frente, prestou depoimento e foi liberado. Na delegacia disse que ficou irritado porque o ônibus bateu no carro dele e fugiu. Ele foi autuado. O motorista do ônibus estava fazendo transporte ilegal de passageiros e por isso também foi autuado pela PRF. Tá todo mundo bem nervoso ultimamente, né? Agora presta atenção nessa história. A pessoa já tem passagem pela polícia, já tá naquela situação, né? Que devia ficar quietinha e ainda arruma confusão por besteira. Vou resumir a história. Um policial aposentado ficou incomodado com um marmanjo que estava fazendo o quê? Xixi na parede de um posto de conveniência, lá em Planaltina. O dono do comércio chamou a atenção do rapaz, claro, obviamente, e foi aí que começou toda a confusão. Os dois homens de camisa clara intimidam o policial que recua até a loja de conveniência deste posto na DF-130 em Planaltina. Os dois ameaçam o PM. A confusão continua dentro da loja. O rapaz de 26 anos e o senhor de 51 insistem na briga. Perceba que outra pessoa, de camisa rosa, tenta em vão apartar o tumulto. Num determinado momento, o policial atira na perna de um e acerta a mão do outro. Os dois foram parar no hospital e aí descobriu-se que o senhor de 51 anos era procurado pela polícia e o rapaz mais novo já tinha antecedentes criminais. A arma do PM aposentado foi apreendida. Pois é, não que o policial esteja certo, né? Mas os caras vão ficar ali procurando briga pra quê? Né? Vai embora, já fez uma coisa errada, já vai embora. Em Ceilândia, a polícia prendeu uma dupla com pouco mais de meio quilo de maconha e um revólver. O flagrante só foi possível graças a uma denúncia anônima. Além da arma sem munição, a PM apreendeu 500 gramas de maconha, uma balança de precisão e R$70 em dinheiro. Para a polícia, o adolescente de 17 anos disse que a arma não era dele e que a droga era para sustentar o vício. Já o adulto alegou que o revólver pertencia ao menor, que foi encaminhado para a DCA. Guilherme de Souza Silva, de 18 anos, foi para a 23ª DP. Os PMs chegaram até eles com a informação de que o adolescente havia disparado um tiro em plena rua. Nós recebemos aí uma denúncia via WhatsApp, né? Que um elemento de cor negra, camisa de time branca com azul, teria efetuado um disparo ali nas proximidades. Nós fizemos patrulhamento no local juntamente com o Águia 30 e localizamos esse indivíduo aí, menor, no interior de um lote, né? E ao avistar a viatura ele correu, lançou um pacote aí e nós fomos até atrás dele e fizemos a detenção de um menor e de um maior. Agora presta atenção, uma criança de 3 anos, vítima indireta de um crime. Essa criança vai ficar sem a mãe, sem a avó materna e o pai está foragido. Esse pai matou a esposa e a sogra, nunca teve envolvimento com a polícia e agora é o suspeito de um duplo homicídio. Logo cedo, familiares e amigos conversavam em frente à casa onde tudo aconteceu. O crime foi na quadra 11 do setor oeste do Gama. Por volta das 2 horas da manhã, moradores ouviram os disparos. Foram pelo menos 4 tiros. Maxwell dormia em um dos cômodos. Só vi meu primo batendo na janela e falando que elas estavam as duas sangrando dentro do quarto, dentro da casa deles, né? Aí nós fui lá, tava as duas caídas cheias de sangue. As vítimas eram mãe e filha. Marta Marinha Sá Borges, de 42 anos, e Joyce Guedes de Sá Borges, de 20 anos, foram socorridas pelo SAMU e levadas para o Hospital Regional do Gama. Morreram horas depois. O suspeito do crime é o marido da filha que está foragido. O casal morava nos